temporada de 2008 da Fórmula 1 entrava na reta final de uma temporada bastante equilibrada e disputada palmo a palmo entre Lewis Hamilton e Felipe Massa, ambos com corridas espetaculares como em Silverstone e Valência, e alguns vacilos de ambos os lados, como em Sepang e Mônaco, para o brasileiro, e Sakir e Montreal para o britânico. A vantagem de Hamilton residia na confiabilidade de seu equipamento, enquanto Massa viu uma vitória certa em Hungaroring se esvaziar com o motor quebrado a 3 voltas do fim. Além dos dois, tinha Robert Kubica, que havia vencido no Canadá e seguia com chances de título. Tinha Sebastian Vettel, que levou a Toro Rosso a uma gigante vitória em Monza. Mas também tinha Fernando Alonso, que até então não tinha feito nada de útil, de volta à Renault. E ainda viu seu companheiro de equipe, Nelsinho Piquet, conquistar um brilhante segundo lugar em Hockenheim. Quinta-feira, 28 de setembro de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de TBT, hoje é dia de lembrança de quinta, dia de recordar mais um momento clássico das pistas. Antes da gente começar, como eu sempre peço todo dia para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, ajuda muito a gente. Era a primeira vez que Singapura receberia a categoria. Tudo seria uma novidade, a começar, claro, pelo horário da corrida, pela primeira vez disputada à noite. Para viabilizar a ideia, foram 1.500 refletores margeando a pista. Hamilton chegou ao país asiático um ponto à frente de Massa, 78 a 77. Kubica tinha 64 contra 57 de Raikkonen, e não chegou nem perto da performance que o fez campeão em 2007. A Renault enxergou uma grande oportunidade para buscar sua primeira vitória no ano, especialmente com Alonso. Só que ao começar o Q2, um problema de alimentação de combustível faria o espanhol largar apenas em 15º. Bateu o desespero no bicampeão porque a pista se provaria de difícil ultrapassagem. Massa fez a pole, seguido por Hamilton e Raikkonen, que herdou a terceira colocação de Nick Heidfeld, punido em 3 posições no grid por atrapalhar Rubens Barrichello no Q1. Na largada, os 3 primeiros colocados no grid, Massa, Hamilton e Raikkonen, se mantiveram nessas posições sem mudanças. Enquanto eles abriam vantagem, o restante dos pilotos alternava uma ou outra ultrapassagem. Era a época dos reabastecimentos, e alguns corredores ensaiaram estratégias diferentes. Geralmente, quem largava atrás apostava em encher o carro de gasolina e fazer um primeiro stint bem longo. Só que logo na volta 12, Alonso foi chamado aos boxes. O espanhol voltou no fim do pelotão. Soou meio esquisito, mas ninguém deu muita bola. 2 voltas depois, no entanto, a sorte que tantas vezes sorriu para o bicampeão parecia ter dado ar da graça, quando Piquet bateu na curva 17, bem na reta do estádio. Detalhe que na volta de apresentação ele tinha rodado no mesmo ponto. Era um local de difícil remoção do carro, porque não havia abertura no muro e nem guindaste por perto, então o safety car teve que ser acionado. Alonso disputaria a liderança com o procedimento, já que quase todos foram aos boxes. Vale lembrar, à época, que quando o carro de segurança adentrava a pista, os boxes ficavam fechados. Então, se acontecesse de um piloto já estar no pit lane, ele só poderia sair depois que todo o pelotão passasse. Estratégias ousadas já tinham ocorrido no mesmo ano, com Hamilton se dando mal no Canadá, quando bateu na traseira de Raikkonen, que justamente esperava o sinal de saída dos boxes ficar verde, e com Piquet na Alemanha, que fez sua parada e saiu instantes antes de Timo Glock causar um safety car que colocou o brasileiro na liderança provisória daquela prova. Enfim, voltando. Quase todo o pelotão aproveitou o safety car para reabastecer e trocar os pneus. Só que para Massa foi um martírio. A equipe não dispunha do homem do pirulito, que ficava segurando a placa e tirava quando o piloto pudesse retornar à pista. Tal função foi modernizada para um dispositivo eletrônico bem à frente do campo de visão do piloto. Só que a luz verde foi acionada enquanto a Ferrari ainda era reabastecida. Massa saiu do local levando algo a mais que não poderia, no caso, a mangueira de abastecimento presa ao seu carro. Parado ao final do pit lane, Felipe teve que esperar a equipe chegar, remover a peça e o piloto perdia tempo e posições cruciais na disputa pelo caneco.
De quebra, ele ainda levou um drive-thru por quase tocar em Adam Sutil da Force India, ao ser liberado de forma insegura na parada. Nico Rosberg da Williams assumiu a liderança, mas tanto ele quanto Kubica tomaram um stop and go de 10 segundos por terem feito suas paradas com os boxes fechados. Quando ele cumpriu a punição, Jarno Trulli tomou a dianteira por 4 voltas até a volta 34, quando foi aos boxes para fazer sua única parada. Alonso saltou para primeiro e de lá não saiu mais. Vitória que parecia incontestável para quem estava penando na temporada. Mais uma acreditada sorte, como algumas que ele já obteve. Rosberg foi o segundo e Hamilton o terceiro. E uma prova que se desenhava para que ele perdesse a liderança do campeonato acabou sendo muito benéfica, já que Massa finalizou somente em 13º. O britânico abriu 7 pontos de vantagem na tabela. Alonso venceria novamente em Fuji, enquanto Massa e Hamilton seguiram a disputa, com o piloto da McLaren conquistando o caneco naquela decisão eletrizante em Interlagos, na última curva, por 1 ponto de vantagem sobre Felipe. E ninguém tocou mais no assunto de Singapura, mesmo com alguns achismos, com algumas dúvidas daquela prova. Pois bem, o caso só veio realmente a conhecimento público em 2009 durante o GP da Bélgica, no dia 30 de agosto, quando o Reginaldo Leme contou na transmissão da TV Globo que a FIA estava investigando a Renault pelo fato acontecido nas ruas de Marina Bay. Até aquele dia muita coisa tinha desenrolado. Nelsinho contou o ocorrido ao seu pai, o tricampeão Nelson Piquet, que óbvio ficou enfurecido. Nelson chegou a falar sobre o ocorrido com Charlie Whiting no GP do Brasil. Whiting era diretor de prova da categoria, mas disse que não tinha muito o que fazer a não ser que Nelsinho formalizasse a denúncia. Até então só Reginaldo sabia da história. Segundo Nelson contou, o comentarista da Globo era o único de confiança e saberia guardar a informação até o momento que pudesse ser soltada para todo mundo ouvir. Esse momento foi a etapa seguinte à demissão de Nelsinho da Renault. Galvão Bueno e Luciano Burti chegaram a questionar a veracidade da informação, inclusive desmerecendo um pouco o profissional. Mesmo divulgando a informação aos poucos, sem alarde, para evitar problemas judiciais, Regi sabia que tinha sido porta-voz de um dos maiores escândalos do esporte. Fred Sabino, então produtor da categoria na emissora, contou que ao sair da cabine de transmissão, o comentarista estava pálido e assustado. Com as provas recolhidas, incluindo conversas de rádio, dados da telemetria e contando com uma testemunha muito importante que não foi revelada à época, mas que depois soube-se que era Alain Permane, atual diretor operacional da Alpine, que na época era o engenheiro-chefe de corrida da Renault, a FIA oficializou a acusação contra a equipe no dia 4 de setembro. Daquele dia até o dia 16 do mesmo mês, tanto Flávio Briatore quanto Pat Simons, diretor técnico do time, tentaram de todas as formas culpar o piloto brasileiro, inclusive dizendo que a ideia partiu de Nelsinho e ameaçando ao piloto, a família e até a Globo. Diziam que processariam o Reginaldo e acabariam com sua reputação, mas de nada adiantou. No dia 17, a Renault, não a equipe, mas a empresa mesmo, soltou um comunicado oficial dizendo que não iria contestar as alegações da FIA, ou seja, foi tudo armado mesmo. Simons e Piquet Jr. já tinham prestado depoimento, a famosa delação premiada, embora o dirigente tenha se esquivado de responder as perguntas mais importantes. No dia 21, a montadora anunciou a demissão de Briatore e Simons. No mesmo dia, ambos foram julgados pela federação, além de Piquet Jr. e Alonso. A Renault recebeu uma punição branda. Seria banida da categoria somente se voltasse a se envolver em escândalos nos 2 anos seguintes. Briatore negou o envolvimento até onde não podia mais, só que as provas eram muito claras e ele acabou sendo banido da Fórmula 1. Simons assumiu a culpa, disse que se arrependia e recebeu um banimento de 5 anos da categoria. Piquet Jr. não levou pena, pois foi o delator, e Alonso foi absolvido por falta de provas. Para a equipe foi um duro golpe. A montadora alegou que a decisão não partiu da chefia do grupo, e sim de quem comandava a equipe. Em um momento que os franceses debatiam sua continuidade na categoria, a tramóia caiu como uma bomba. Vários patrocinadores pularam fora do barco, inclusive a gigante financeira holandesa ING, então o principal patrocinador do time.
No mesmo ano, a fabricante vendeu a equipe para o grupo Genie Capital, que viria a mudar o nome da equipe para Lotus em 2011. Retornou com o nome próprio em 2016 e desde 2021 é rebatizada como Alpine. Pat Symonds recebeu perdão da FIA em 2013. Foi contratado pela Williams, onde ficou lá até 2016, quando anunciou sua aposentadoria. Mas já tinha ficado na Marussia em 2011 e 2012 como consultor da equipe. Acabou desistindo da aposentadoria e hoje é diretor técnico da Fórmula 1. Flávio Briatore teve a pena anulada pelo Tribunal de Grande Instância de Paris em 2010, mas só retornou de fato à Fórmula 1 no início do ano passado, ocupando um papel na área comercial da categoria, além de continuar empresariando a carreira de Alonso. O piloto espanhol, aliás, foi o único que saiu ileso de todas as acusações formais, mesmo já tendo sido comprovado que ele sabia de toda a armação. Já Nelsinho foi defenestrado da categoria e acabou fazendo história, tanto na NASCAR, quando venceu corridas na Truck Series e na atual Xfinity Series, e também na Fórmula E, se tornando o primeiro campeão da categoria elétrica em 2015. Também colecionou bons resultados no Red Bull Global Rallycross e hoje está na Stock Car. Mas a polêmica está longe de acabar. Bernie Ecclestone, que adora abrir a boca para falar qualquer coisa que desmereça Lewis Hamilton, declarou em entrevista no ano passado que ele, a FOM e a FIA tinham informações de todo o ocorrido e que deveriam ter cancelado a corrida, mas não fizeram nada para não prejudicar a reputação da categoria. E que depois da premiação oficial da temporada, segundo o regulamento, não poderiam mais agir. Foi o suficiente para Felipe Massa, que sempre guardou mágoa do episódio e mais de uma vez declarou que aquela corrida foi uma roubalheira e que, erroneamente, foi ela que tirou o seu título, resolveu se mexer judicialmente e está processando a FIA, exigindo reparação pela perda do caneco, ou seja, em meias palavras, que ele seja colocado como campeão de 2008 ao lado de Hamilton. É uma discussão que jamais terá fim, e tanto os que defendem a atitude do piloto quanto os que zombam dele têm suas razões. Mas e se a mangueira não tivesse sido levada pelo piloto naquele pit stop? Quem acompanha a gente aqui no canal sabe o que eu penso a respeito daquela temporada de 2008. Eu canso de dizer, teve o azar em Singapura, lógico. Teve o azar em Hungaroring, aquele lá tremendo, a vitória estava certa quando o motor explodiu na reta. Mas eles não foram os únicos causadores da perda do título do Massa. O Massa errou na Malásia, quando podia ter garantido o segundo lugar, quis forçar para chegar no Raikkonen, que era líder, a distância só abria e ele acabou rodando e atolando na brita. Teve o vacilo em Mônaco, quando ele liderava, rodou sozinho na Sandevaux, acabou a corrida em terceiro, atrás do Hamilton, que venceu naquela prova. Teve o vacilo na Grã-Bretanha, onde ele cansou de rodar, o Hamilton ganhou a corrida, o Rubinho foi terceiro e ele cansou de rodar. A gente apelida ele de menino peão por causa daquela prova. E teve o GP da Itália, onde ele largou e chegou quase na mesma posição e o Hamilton lá de trás colou nele. Ele não conseguiu converter num bom resultado, tendo carros de equipes menores na frente dele. Enfim, isso acontece, normal, toda temporada tem quem tenha seus vacilos, tenha seus erros, o Hamilton também errou naquela temporada, errou menos, claro, por isso foi campeão. E particularmente eu acho que não vai dar em nada essa busca pela justiça, essa busca nos tribunais, não vai dar em nada porque abriria um precedente para você rever todas as temporadas da Fórmula 1. 81 teria que ser revista, 89, 90, 94, 97, tem gente que julga isso, enfim, várias. Até 2003 tem gente que julga, também de 2003. Um monte. Seria muito ruim para a categoria. Mas isso tudo só prova o quão aquela prova de Singapura, há 15 anos, há exatos 15 anos hoje, o quanto que ela foi danosa para a categoria e continua sendo e vai continuar sendo por muito tempo. Ela conseguiu superar o que até então era a maior polêmica, que era a espionagem da McLaren em 2007. Ela superou de um jeito que ela é colocada acima daquela decisão polêmica em 2021, naquela invenção de regulamento do Michael Masi.
ela é colocada em cima daquela mentira do Hamilton no GP da Austrália de 2009, que ele mentiu descaradamente com a FIA, já sabendo o que tinha acontecido. Ele continuou mentindo, ele e o dirigente da McLaren. Ela é colocada acima da greve dos pilotos, lá na África do Sul, em 82. Ela é colocada acima da corrida de 6 carros em Indianápolis, de 2005. Essa de Singapura ela vai seguir por muito tempo aterrorizando a categoria, e não é por menos, né? Tratou-se de uma manipulação de resultados, provocando uma batida que poderia ter resultado em coisa mais grave para o próprio Nelsinho e para outro piloto. Vamos ver o que vai dar tudo isso, né? Eu acho perda de tempo. Mas, enfim, vamos ver o que se resolve. Gostaram dessa lembrança, pessoal? Essa é pesada. Até para contar aqui foi bem difícil para a gente não falar algo que não devia. Lembrando sempre, pessoal, na quinta-feira que vem tem mais uma lembrança para a gente recordar. Todo o nosso conteúdo está aqui no YouTube, está aqui nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz e amanhã a gente está de volta com o aquecimento para falar do fim de semana do esporte a motor, pessoal. Então até amanhã, um grande abraço a todos.